Salve, salve, galera! Temos aqui um debate quente, um debate fervoroso, cara. Porque o Pedro foi cortado de novo da lista de relacionados para o jogo contra o Santos, que acontece amanhã na Vila Belmiro, às 8 da noite. Bem, dito isso, vou trazer aqui para você a segunda parte do programa Jogo Aberto da Band, com um debate que tá bem quente. Cada um pensa de um jeito, cada um acha uma coisa. E vamos lá, vamos ver aí o que eles falaram do nosso Mengão. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal 2, Marcos Fla. E inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Inscreva-se lá também, vamos lá. Bom, agora eu quero falar de liderança do Campeonato Brasileiro, mas uma liderança que tá meio conturbada não pelos pontos na Série A, e sim pelos pontos que não estão bem conectados nos bastidores. O Flamengo vê um embate público entre Pedro e Felipe Luiz. E aí eu fico pensando, e a diretoria, hein, Thiago? E os outros jogadores? Cadê o Como é que Boto? tá todo mundo reagindo? Não sei se você tá conversando com o pessoal por aí. E quero saber essa história do Pedro não ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Santos. Chega mais, Thiago. Boa tarde a todos os amigos aí em São Paulo. Olha, a história se repete, né? Novamente o Pedro tá de fora da lista de relacionados, como você já adiantou. Ele não viaja com o grupo daqui a pouco, às 4h15 da tarde, para São Paulo para jogar contra o Santos amanhã. Em relação aos bastidores do Flamengo, ontem o Pedro promoveu uma conversa com os demais jogadores do elenco, a portas fechadas. Tem a presença da comissão técnica e não pediu desculpas, mas fez uma meia-culpa em relação ao baixo rendimento nos últimos treinamentos. O Pedro, de fato, teve um rendimento muito abaixo do comum, teve os piores números em relação ao GPS, teria deixado uma das atividades por ter ficado fora do rachão. Então isso incomodou os demais atletas, porque sabem que o Pedro pode muito mais, tem a capacidade de entregar muito mais nos treinamentos e também, é claro, de ser relacionado. Bom, em relação à diretoria do Flamengo, a nota publicada pelo Pedro, onde ele pede, ele não chega a pedir desculpas, mas onde ele se posiciona ao torcedor, falando sobre ter ficado chateado em saber que está à venda nos bastidores do clube por cerca de 15 milhões de euros, pegou mal, porque a diretoria esperava de que no meio nessa publicação do Pedro houvesse o pedido de desculpas, o que não aconteceu. Mas isso também não causou uma maior preocupação dentro do clube, até porque o Pedro treinou normalmente hoje, desde sábado. Os treinamentos já voltaram a ser condizentes com aquilo que o Pedro pode produzir, porém muito pouco tempo para ele recuperar o tempo perdido e por isso ele está fora dos relacionados, não viaja para São Paulo e não joga contra o Santos amanhã. Em relação ainda a essa relação do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que estava em negociação com o Cruzeiro, e aí acho que até o Everton pode falar um pouco melhor, a negociação não foi adiante e O Everton, já vou adiantar para vocês, hein? Spoiler! O Everton Guimarães, adivinha? Chorou, ficou chorando, cara. Ficou desesperado porque o Flamengo vetou, né, a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Agora ele volta a ser relacionado pelo Flamengo, viaja para São Paulo e vai reforçar a equipe no jogo contra o Santos amanhã. O Flamengo acabou de divulgar, inclusive, a lista de boletim médico. E assim, quem não viaja junto com o elenco são também o Alexandro, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Ayrton Lucas, que tem aquela ferida que aconteceu no jogo contra o São Paulo, também está fora. Então, dois jogadores aí da lateral esquerda que não viajam com o grupo, provavelmente o Vinha deve voltar a ganhar uma vaga no time titular. O Eric Pulgar segue no Chile, ele vai fazer um último exame, já passou por cirurgia em relação àquela fratura no quinto metatarso do pé direito, ainda na Copa do Mundo de Clubes, e o Michael com dores no tornozelo esquerdo, também não viaja com o grupo. Então, essas 4 baixas, além do Pedro, que não está relacionado, Renata. Pois é, Thiago, obrigada pelas informações. Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Felipe Luiz e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque
um dia para o outro, não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. O PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... Será que o raio também cai no Brasil? O que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. O raio pra cair duas vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que já tem Aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Que também é uma laxa. Não, mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. São patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na frente. Realidade. E o Pedro? E o Pedro? Quero saber do Pedro. Os caras começam já com um papinho, né, de torcedor, né? Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa discórdias aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite. Né? A única que eu não concordo é Capelanes, será que teve palpite? vemos essa situação. O que fazer eu uma falei aposta. aqui no programa é que formou de uma hora para outra o time Pedro e o time Felipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim. Ele só ganhou 4 títulos e tem 4 derrotas em 50 jogos. Só isso. Pra ser colocado no pedestal intocável. Pra mim, erra a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. O Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Espera aí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele desrespeitou a camisa. Não tem que pedir desculpa, ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Desrespeitou ele mesmo. Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não. Ele desrespeitou por quê? Edu, você como capitão, treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time aí, eu tô como é sendo que é? prejudicado, não tô prejudicando Edu, os outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele desrespeitou o treinador, ele desrespeitou todo Mas mundo. ele... Concordo com o Capelanes, cara. Concordo. Essa parte aí do Capelanes, ele foi bem. Ele desrespeitou a torcida, o treinador, os jogadores, porque ele desdenhou, tirou o sarro, ficou lá brincando, né? Ele não se empenhar no treino e tá desrespeitando o jogador? Tá. Sim. Não. Você, sim, Você fala um monte de asneira e não pede desculpa pra mim? Mas aí é diferente, aí é outra coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando... Vou dar um exemplo, no rachão, você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. É normal você fazer corpo mole. Se eu jogasse hoje, eu não ia ser convocado, Então porque eu era tirista também. No meu time eu não jogava. Então, eu tirava os tiristas do meu Então time. tá bom, então vamos normalizar Era o aqui último a ser jogador ser convocado. preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar, ele não ser convoca, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, É isso. só não Vocês
Vocês estão convoca normalizando pra o cara jogar. fazer o que ele quiser no Ele campo de fez jogo. só não convocar Parabéns. o cara pra jogar. Ele só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? está depondo contra a instituição. Era um ativo Aí eu do clube. concordo, tem que pedir desculpa pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não tem um jogador com as Só características do Pedro. Tá só colocando tem. Plata como O Pedro, quando centroavante, se Bruno machucou, Henrique. foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências, ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca, pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Queria ser uma mosca. Cara, brincadeira. Lembrei daquela música, né? Eu queria ser uma mosca pra posar na sua flor. Mas, cara, a Renata Fã é diferenciada demais, né, cara? Ela é muito inteligente, né? Meu, parabéns, Renata. Você é demais. Não uma mosca branca. Eu Luiz. acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso. Putz, que vergonha que eu passei aqui agora, cara. A música não é mosca, é abelha, né? Eu queria ser uma abelha. Foi mal. Meme. Que vocês reclamam que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que o Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. Como a diretor de posição. futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes aí, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Na Muricy. imprensa ele falava, doutor? Não cheguei a Chegou a trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Desse jeito não, doutor. Não, mas O jeito essa foi uma Nem o senhor solada. falava desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí eu é não algo vejo. Eu pessoal acho que- com o jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do Rogério, deveria do ter feito- Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas foi só que pessoal ninguém com ele, né? expôs. Mas chega uma hora Eles que tem não que- foram até a não imprensa dessa e colocaram isso daí. Chega Deixa o uma doutor hora falar. que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano quente. Você vai Aí desvalorizar fala- seu... É o que eu falei ontem aqui. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ser enganados. Estamos acostumados com mentiras. Daí quando uma pessoa sai da caixinha, fala a verdade, fala coisa que você nunca ouviu, aí todo mundo fica assim, meu Deus, nossa, o que que ele fez? Daí a pessoa que fala a verdade tá errada. E quem fala mentira tá certo. Parabéns, doutor Marcos. Ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. Então eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. Dispor uma situação dessa. O senhor nunca Marco, fez isso. Tá Marco, passando plano agora o senhor pro eu não Felipe fiz. Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca Não, tomou essa com to- atitude pública. Com todo o E tá respeito, defendendo o que o assim, Felipe Luiz fez isso agora, daí uma tem que ser incoerência. resolvido, É uma exatamente, mas incoerência vocês gigantesca. agora não- É uma incoerência gigantesca. Isso é algo de ser resolvido internamente. A própria diretoria sempre deixa isso claro. Se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões... O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá. Fez o quê lá depois da Libertadores? Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente montuou ali e derrubou o treinador. Ué, mas isso daí não quer dizer que tá certo ou errado. Ué, cada pessoa tem um comportamento, cada time tem uma direção diferente. Não quer dizer que tá errado ou que tá certo, né? Você pode fazer um depoimento fechado lá dentro, né? Só entre eles, ou você pode fazer publicamente. Cara, pra mim foi excelente isso aí, cara, porque a gente precisava saber o que estava acontecendo. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. Não, o treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e Ele entrega. explicou. Ô, Cicinho, você não tem como saber, cara, se é pessoal ou não. Ninguém sabe disso, só o Felipe Luiz que sabe. Não tem como a gente adivinhar se é pessoal ou não.
Relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia nem treinar, então, e aí? Tentaram. É o seguinte, tem vários pontos de hoje. vista aí, né? Guardadas as devidas proporções como jogadores. Obviamente, o Romário é muito mais jogador que o Pedro. Não estou nem comparando como jogador. Ah, é? Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador. Eu vivo no futebol há, sei lá, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não. Você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras. Mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se o Felipe, ele está bravo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, ele não via a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time, eu sou contra. Porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Aí perde o jogo, vai cobrar, perde o jogo, a culpa é do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa. Mesmo nessa nhaca nos treinamentos, o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Liz, só acrescentar Não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da todo Copa mundo do Mundo falando e não que o fez Pedro nada. teve Né, problema mas com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Dorival, Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém sabe. Nesse momento. Não sei. Não, porque Não, ninguém nunca se foi posicionou. exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das lideranças, provavelmente Cicinho, ele chegava Você não acha assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais, que ele tá vendo isso se repetir por várias vezes, E chegou contamina num o limite, grupo. o cara falou, eu não aguento Pô, mas mais. se decide ele também. chega, Uma hora você fala ele que não tem chega... que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não estou concordando com ninguém, eu estou analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos Mas você concorda aqui, com me quem? desculpa. Você acha que quem foi mais Entendeu? prejudicado, Você está Felipe na ou linha Pedro? do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder Você vai para um lado e para o Eu outro, não vou pô. responder isso e você e o Chico ficam atrelados para me derrubar aqui. Eu não vou, desculpa. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Olha, Luiz, ó, já fez saiu isso... do Davi eixo. Luiz está no Fortaleza. Se ele fez isso, deixa eu te falar. Se ele fez isso, deve ter um motivo para ele Mas fazer o Davi isso. Luiz também reclamou Davi Luiz, publicamente uma vez do O Davi Pedro. Luiz reclamou bem do Pedro, lembra? É, isso aí foi bem. Agora, verdade. Chico, você imediatamente... Porque agora já tá tudo tomando outra proporção. Todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes. Também, Não é? também. E já li o pronunciamento do Pedro também, eu acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou. Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar para a imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou. Mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Necessidade. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso. Quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino. É dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não falaram na com minha ele? opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas Pois a é. nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores Não, ontem. A nota dele. ele A dele, disse né? que conversou com os atletas. gente, cadê a Até Ele o conversou Felipe era com só ele. o Felipe, agora é Felipe e Mas Pedro. a pergunta do milhão é: cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Cadê os caras? Isso Cadê é o uma- MAP? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Ô, Cadê todo gente, mundo? os Isso é caras uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é fato. O silêncio diz isso. Mas tudo isso. bem, mas se silêncio diz eu sou isso. treinador, Quem cala, se eu sou consente. treinador, não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, não quero mais esse cara, tá contaminando Mas você o acha grupo, que ele não se fez, vira. Cicinho? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5... Mas e o posicionamento da diretoria? Mas, ô, Cicinho, isso é Vocês estão postura falando de como se não diretor. houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é raro. Treinador fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que faz chegar isso, e falar não o assim, treinador. ó,
tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e acabou o Everton diretor, não o Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento. Chegou a hora do chorão. Chegou a hora, galera. Vamos rir dele. Everton Guimarães. Everton, que treta, hein? Doutor Felipe Luiz, Galo. Pedro. Cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual e o BAP, que um dia fala de fair play, no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá. Ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta 1 vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados. E agora aquele recadinho. Muito bem, eu também concordo com a Renata Van. O Flamengo é muito melhor com os dois juntos, cara. Mas isso daí vai acontecer, galera. O Pedro está sendo punido agora pelo que ele fez, né? Mas eu acredito que para o jogo de fim de semana ele será relacionado sim, cara. Porque agora ele vai suar no treino. Agora ele tem que dar tudo de si, né? Ele tem que dar a volta por cima. E eu gosto muito do Pedro e eu acho que isso vai acontecer. Galera, eu tava vendo aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Bem, galera, tá aqui, ó. O Vene Casagrande, ele trouxe essa informação, né? Que o Flamengo estaria interessado em contratar o Tati Castellanos, atacante argentino de 26 anos que hoje está na Lazio, né? Ele chegou na Lazio por 15 milhões de euros e agora a Lazio aceita negociá-lo por 25 milhões de euros, que é o valor dele de mercado. Tá lá no Transfer Marketing. Eu não conheço o Tati Castellanos, não sei se você aí conhece, se você acompanha a Lazio, se ele é bom, se ele é ruim, né? Mas vale muito a pena a gente começar a pesquisar sobre esse jogador de 26 anos, ele que é da seleção argentina, né? Bem, cara, dito isso, Flamengo enfrenta amanhã o time do Santos na Vila Belmiro às 8 da noite. Se não temos Pedro, temos a volta do Matheus Gonçalves. Flamengo encerrou as negociações com o Cruzeiro e eu achei ótimo, cara, porque vendeu o Matheus Gonçalves para um adversário direto, né? Para um rival direto. O Cruzeiro tá brigando pelo Brasileirão, né? Tá ali, ó, juntinho com a gente. Tem um jogo a menos, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que o Cruzeiro vem forte para brigar até o fim pelo título brasileiro, já que eles saíram da Sul-Americana. Eles estão no Brasileirão e eles estão... Eu não sei se eles estão na Copa do Brasil. Agora deu um branco na minha memória, eu não lembro se eles estão na Copa do Brasil, mas devem estar. Valeu, muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu, fui!